E aí galera, aqui é o Axel do Seeking Growth Podcast, trazendo mais uma vez um vídeo informativo para vocês sobre a classificação geral do Open desse ano. Então vamos lá. Bom, acabou o Open, né, recentemente, como todo mundo sabe, e aí ficou a dúvida de quem se classificou, como é que foi, onde é que ficou a linha de corte, por que a linha de corte foi descendo. Então vamos tentar esclarecer um pouquinho disso aí, né? Bom, no momento, a linha de corte do Open no leaderboard masculino se encontra no 28º lugar, né? E do leaderboard feminino se encontra no 31º lugar. Por quê? Porque alguns atletas que ficaram no top 20, que seria a linha de corte inicial, também foram campeões nacionais. E como vocês lembram, né, como falei no vídeo anterior, campeão nacional é a primeira forma de você se classificar para o Games nesse ano. Então vem primeiro campeão nacional, depois top 20 no Open e aí depois campeão de Sanctionals, eventos sancionados. Então quem foi campeão nacional e também ficou no top 20 do Open foi fazendo com que a linha de corte descesse, né? Então conforme teve um campeão nacional dentro do top 20, foi descendo para o 21º e assim sucessivamente. Então nós tivemos 8 campeões nacionais dentro do top 20 no masculino e 11 campeões nacionais dentro do top 20 feminino. Mas é provável que no masculino a gente tenha mais uma vaga, então é provável que desça até o 29º lugar. Por quê? Porque como todos nós sabemos, o Froning vai de time, então ele vai recusar o convite individual e aí a vaga dele vai passar para o próximo na lista, que seria o 29º lugar. E no feminino é provável que essa linha de corte saia do 31º lugar para o 34º lugar. Por quê? Porque a Tássia Percebes e Alex Johnson provavelmente vão de time. A Tássia é certo, é do time do Froning, e a Alex Johnson provavelmente vai de time também, que é do time Misfit, que inclusive ficou em segundo lugar agora no Mid-Atlantic e vai vir para o Brasil, né, tentar a vaga. Então, do 31º seria para o 33º, né? Só que a 32ª colocada, Camila Solomonson, ela foi campeã nacional na Suécia, caso nada mude, né? E então a vaga dela também vai ser passada à frente. Então a linha de corte vai ficar lá no 34º lugar. Bom, mas isso não é oficial. Por que não é oficial? Porque agora vai ter todo o processo de verificação pela CrossFit, né? Tanto da cidadania quanto dos vídeos. O primeiro passo vai ser solicitado de cada atleta campeão nacional que envie os seus dados comprovando sua cidadania. Segundo passo, pelo rulebook, o top 5 de cada país e o top 40 do Open Mundial podem ser solicitados a enviar vídeos, né, dos seus workouts. A princípio, o top 40 vai ter que enviar o vídeo do 19.1 e do 19.3 para verificação. Terceiro passo, penalidades. Como a gente viu nos 3 primeiros odds, alguns atletas sofreram penalidades de acordo com o seu vídeo, né? Então, pode ser que pelas penalidades que ocorram no 19.4 e no 19.5, que não foram divulgadas ainda, tem alguma mudança no leaderboard. E esse é o último passo, né? E aí a gente vai ver como é que realmente vai ficar o leaderboard no final de tudo, né? Nada é certo ainda, até sair essa divulgação. A data para os atletas enviarem os vídeos foi até dia 1º de abril. A data final para a CrossFit revisar esses vídeos é dia 29 de abril. E a data em que os atletas classificados receberão o e-mail de confirmação com seu convite para o CrossFit Games é dia 1º de maio. Como eu falei anteriormente, a ordem de peso na classificação é primeiro campeão nacional, depois top 20 no Open, depois campeão do evento sancionado, né? Então, a gente teve alguns campeões de eventos sancionados já até agora. Só que alguns deles também ficaram no top 20 do Open e também foram campeões nacionais. Então, quem se classificou até agora pelos eventos sancionados? Vamos lá. Dubai, a vaga passou para Bethany Shadburn, 7ª colocada, e pro Roman Krenikov, não sei falar russo, então pro 5º colocado, beleza? Wodapalooza, a vaga foi para Colin Fott, 6ª colocada, e a do masculino continuou com o Vellner, 1º colocado.
Australian CrossFit Championship. A vaga foi para Mary Sturge, segunda colocada, e a vaga masculina continuou com James Newbury, primeiro colocado. Cape Town, a vaga foi para Mia Ackerland, segunda colocada, e no masculino continuou com Sean Sweeney, primeiro colocado. Strength in Depth, vaga foi para quarta colocada, Turi Helga Dore, e continuou com o primeiro colocado, Bronislaw Olenkovic. E agora a gente teve o Mid-Atlantic, esse final de semana passado, e a vaga vai para os dois primeiros colocados, porque eles não conseguiram a classificação pelo Open, que é o John Paul Hitchcock e a Maggie Reardon. Né? O John Paul, uma curiosidade, se classificou para o Mid-Atlantic na repescagem. Um atleta recusou o convite, ele entrou na repescagem e ganhou de alguns veteranos do CrossFit Games. Né? Muito legal isso. E a Maggie Reardon, ela se classificou para o Games 2016, só que desde então não conseguiu a classificação até agora. Conseguiu no Mid-Atlantic. Bom, como todo mundo sabe, né, as Sanctions são algo novo, então sempre vai ter algum problema, sempre vai ter como melhorar. Então vamos falar um pouquinho sobre alguns problemas que estão acontecendo, né? Essa matéria, eu vou falar basicamente sobre a matéria que foi liberada no Morning Chow Cup, né? Quem fala inglês aí com certeza acompanha. Eles estão sempre trazendo as notícias mais frescas, se assim a gente pode dizer, do mundo do CrossFit, né? O primeiro problema está sendo em relação aos qualifiers, né? O primeiro problema está sendo em relação aos qualifiers, né? Porque a gente tem qualifier o ano inteiro, né? Sem parar, então os atletas não tem nem tempo hábil para se recuperar, às vezes está no meio do campeonato e está tendo qualifier de outro campeonato. Então isso é algo que vai ter que mudar daqui para frente, né? A gente está vendo que está sendo difícil. Então, um processo de classificação tem que ter uma maneira melhor de se classificar os atletas do que só o Qualifier Online. E qual foi a opção que eles lá no Morning Chow Cup colocaram? Que eu concordo. Como a gente vai ter o Open agora em outubro, o Open vai ser o primeiro evento da temporada, né, de 2020. Então, de acordo com a classificação do Open, os atletas podem receber um convite para ir para as Sanctions, né? Então, pega o top 50... Top 20 vai classificar, de acordo com os campeões nacionais vai cair mais um pouco, top 50, top 60, convida o resto todo para as Sanctions, né? E aí, conforme os atletas forem demonstrando interesse ou recusando o convite, aí você vai abrindo mais vagas para o seu próprio qualifier. E aí não vai ser tão taxativo para os atletas que estão lá no topo, que pretendem competir mais de uma vez na temporada, né? Outra coisa que está sendo principalmente ruim para os atletas que estão com uma competição em mente, que tem um foco específico em uma competição. As regras devem ser mais claras em relação ao processo de classificação, né? Porque, por exemplo, você escolhe uma competição que você viu lá quem foi convidado, quem pretende ir, e você fez o qualifier e viu as pessoas que classificaram. Só que aí, depois do final das qualifiers, estão lá todos classificados, e aí começa a aparecer outros atletas que estão sendo simplesmente convidados para participar da competição. E aí você se planejou todo para ir para uma competição com tal concorrência, né, com certos atletas que você iria competir, e aí outros atletas estão entrando por fora. E acaba que às vezes isso não é justo. E outra coisa é em relação aos pontos, né? A pontuação dentro da competição. Isso aí quem colocou foi o Armin Hammer, né, num dos últimos vídeos dele, em relação até ao Mid-Atlantic. As Sanctions estão usando o sistema de pontuação do Games e das regionais. É um sistema de pontuação bom? Claro que é do Games e regionais. Só que é um sistema de pontuação feito para 40 atletas, não é um sistema de pontuação feito para 20 atletas, né? É um sistema em que você recompensa a boa colocação, né, e não prejudica tanto uma colocação razoável para ruim. Só que o exemplo que o Armin deu agora no Mid-Atlantic é que o primeiro lugar ganha 100 pontos e o último lugar ganha 0 pontos, né? Então, ele é um sistema feito para pontuação de 40 atletas, né? Não é um sistema feito para pontuação de 20 atletas.
E aí no Mid-Atlantic, o primeiro lugar ficou com 100 pontos e o 20º lugar ficou, sei lá, com 40 pontos, que é o último lugar também. Então, a gente tem que começar, tem que ter uma organização melhor de pontuação pelo número de atletas que estão competindo, né? Para não acabar havendo alguma injustiça, vamos colocar assim. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Estou usando aqui a camisa que meu brother Felipe me enviou. Muito obrigado, cara. Sem palavras para agradecer. Eu amo essa camisa. E, cara, qualquer dúvida, qualquer sugestão que vocês tenham de vídeo, de alguma coisa que vocês queiram, qualquer sugestão que vocês tenham de vídeo ou de episódio de podcast com alguém que vocês queiram ouvir, só me mandar por um direct ou mandar um e-mail, entrar em contato comigo. E é isso, galera. Um abraço e até o próximo.